Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre governo constitucional de Deodoro e Floriano Peixoto de uma forma rápida, mas de forma com que todos entendam, eu espero, assim espero. Bom, vamos começar pela renúncia de Deodoro. Vamos entender o contexto do que estava acontecendo para falar por que o Deodoro veio renunciar, né? Bom, o Deodoro se elegeu pelo Congresso Constituinte, derrotou o Prudente de Moraes, que era o representante da chapa de oposição. Essa eleição revelava inúmeros conflitos que iriam perdurar durante o curto governo de Deodoro, visto que a chapa de oposição conseguiu eleger o vice-presidente, Floriano Peixoto, representante de uma ala militar dissidente. Dissidente é algo que separa, né? Bom, a tendência autoritária do Deodoro não tardou a entrar em choque com o Congresso. O veto do Marechal a um projeto de lei da Câmara dos Deputados, que estabelecia o princípio da responsabilidade do chefe do Executivo, precipitou a crise. O Deodoro optou pelo golpe de Estado, né? O Congresso foi dissolvido e decretado o estado de sítio. A ditadura do presidente despertou forte reação, porque a oposição se articulava nos estados, francamente apoiada pelos florianistas. Então, de uma forma geral, como que era a relação entre o presidente Deodoro e o Congresso? O Deodoro achava que os políticos estavam preocupados só com seus interesses agrários. Os políticos, por sua vez, achavam que o Marechal, presidente, não era um republicano autêntico. No transcorrer do governo constitucional, surgiram vários atritos entre o Congresso Nacional e o presidente, até que o presidente fechou o legislativo e decretou o estado de sítio. Por que o Deodoro renunciou à presidência? Vamos falar disso agora. A primeira revolta da Armada. Bom, então em novembro de 1891 ocorreu a primeira revolta da Armada, como reação ao fechamento do Congresso pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Então, unidades na Baía de Guanabara, sob a liderança do Custódio de Melo, ameaçaram bombardear a capital da República. Essa atitude da Marinha forçou Deodoro a renunciar ao cargo. No ponto de vista dele, ele fez isso para evitar a divisão das Forças Armadas. Então, por que o Deodoro renunciou à presidência? Ao fechar o Congresso e declarar o estado de sítio, a Marinha se revoltou, constituindo aí, né, a primeira revolta da Armada. E as Forças Armadas corriam o risco de se esfacelar. Sem apoio unânime e procurando preservar a coesão militar, Deodoro preferiu renunciar. Certo. Agora, vamos falar sobre o governo Floriano Peixoto, que ocorreu entre 1891 e 1894. O Floriano Peixoto, ou o famigerado Marechal de Ferro. Bom, assumindo a presidência, então, Floriano restabeleceu o Congresso e suspendeu o estado de sítio. Então, a gente pode dizer que o papel do Floriano Peixoto como presidente da República foi restabelecer a normalidade institucional. Ele reabriu o Congresso Nacional, que tinha sido fechado pelo Deodoro, reprimiu as revoltas de caráter restaurador monárquico, armado e federalista, que a gente vai ver já já, e por estes feitos, o Floriano Peixoto ganhou o título de consolidador da República. Vou voltar a essa informação que é importante. O que o Floriano Peixoto fez como presidente da República? Bom, Floriano restabeleceu a normalidade institucional, reprimiu as revoltas de caráter restaurador monárquico
e por estes feitos ganhou o título de consolidador da República. De que forma o Marechal Floriano Peixoto governou? De forma autoritária e repressora. Considerado um republicano radical, tratou de forma impiedosa os inimigos do novo regime, valendo-lhe a alcunha de Marechal de Ferro. Vou voltar a essa questão porque é importante. De que forma o Marechal Floriano Peixoto governou? De forma autoritária e repressora. O Marechal foi considerado republicano radical, pois tratou de forma impiedosa os inimigos do novo regime, valendo-lhe a alcunha de Marechal de Ferro. Certo? Bom, vamos então falar rapidamente sobre a repressão às oposições. Revolução Federalista, né? Bom, a Revolução Federalista ocorreu no Rio Grande do Sul e foi caracterizada pelo choque entre dois grupos políticos locais. De um lado, a gente tem ali os maragatos, tendo como líderes o escravocrata Silveira Martins, João da Silva Tavares e Gumercindo Saraiva, do outro as forças legalistas ou pica-paus, defendendo o governador do estado, o republicano e positivista Júlio Prats de Castilhos. O conflito local ganhou projeção nacional quando Floriano resolveu apoiar o governador, pois a revolta foi considerada um levante pela restauração monárquica. Os rebeldes refugiados no Uruguai e na Argentina faziam várias incursões guerrilheiras. A Revolução Federalista, de um modo geral, serviu para ressaltar as contradições nacionais, opondo monarquistas e republicanos, marinha e exército, e a legalidade ou não do governo floriano. Segunda Revolta da Armada. Então, vamos falar sobre a Segunda Revolta da Armada. Em setembro de 1893, Custódio de Melo iniciou um segundo levante da Marinha, agora contra o Floriano Peixoto, alegando que o governo do Floriano era ilegal, que caracterizou a questão constitucional. Essa revolta da Armada, essa segunda revolta da Armada, né, revela a frustração do Custódio de Melo ao ser preterido na sucessão de Floriano, além das contradições entre marinha e exército quanto às respectivas origens, importância e prestígio político no novo regime. Comandando o encouraçado Aquidauã, tentou tomar o paiol de munição sediado em Niterói, mas, sem sucesso, acabou repelido, enquanto a esquadra bombardeava o Rio de Janeiro e suas fortalezas. A capital do estado foi transferida para Petrópolis e a população, convencida do perigo monarquista, aliou-se com o governo na defesa da capital, formando os batalhões populares. O almirante Saldanha da Gama assumia a revolta na Baía da Guanabara, ao passo que Custódio de Melo rumou para o sul, unindo-se aos maragatos da Revolução Federalista, chegando a auxiliar na expansão da sedição para Santa Catarina e Paraná. Após vários intensos combates, os revoltosos foram dominados. Custódio de Melo fugiu para Buenos Aires e Saldanha da Gama foi obrigado a refugiar-se a bordo de navios portugueses. Ao final do primeiro quadriênio republicano, quando todos esperavam a continuidade da ditadura florianista, defendida, aliás, pela corrente republicana mais radical, denominada jacobinista, Floriano convocou eleições, saindo-se vitorioso o candidato do Partido Republicano Paulista, o Prudente de Moraes. Encerrava-se assim a República da Espada, iniciando-se a República das Oligarquias, marcada pelo predomínio do setor cafeeiro. Bom, então, vimos aí a segunda revolta da Armada, vimos a renúncia de Deodoro, a primeira revolta da Armada, o governo do Floriano Peixoto, a Revolução Federalista e,
de tudo isso, quero fazer um mini resumo. Resumo mental rapidamente. Qual foi o papel do Floriano Peixoto como presidente da República? Floriano restabeleceu a normalidade institucional, reabrindo o Congresso Nacional. Reprimiu as revoltas de caráter restaurador monárquico e ganhou o título de consolidador da República. De que forma o Marechal Floriano Peixoto governou? De forma autoritária e repressora. Tratou de forma impiedosa os inimigos do novo regime, valendo-lhe a alcunha de Marechal de Ferro. A ascensão de Floriano Peixoto à presidência foi apoiada principalmente pelas Forças Armadas e pelo Partido Republicano Paulista. Que fatores levaram à renúncia de Deodoro da Fonseca? O extremo autoritarismo e personalismo no trato com as questões do Estado, desconsiderando a existência do Congresso. O fortalecimento da oposição levou o Marechal a fechar o Congresso e a decretar estado de sítio. Comentando sobre a questão da legalidade do continuismo de Floriano Peixoto. Bom, de acordo com o artigo 42 da Constituição de 1891, se o presidente não cumprisse o mínimo de 2 anos de mandato, o vice convocaria novas eleições. Deodoro renunciou depois de 9 meses de governo e o Floriano assumiu imediatamente, com firme propósito de encerrar o mandato de renunciante.